Boa tarde a todos, que a paz de Jesus possa já ir nos envolvendo. E nós vamos neste momento nos colocando bem confortável nos nossos assentos e vamos procurando sentir o conforto. Eu até peço que vocês possam, antes de tudo, façam uma mexidinha com seus pés, suas pernas, seu tronco levemente, seus braços, mãos, o ombro, mexa com os ombros, tirando o cansaço, o peso, levemente o nosso pescoço, cabeça. Muito bem. Nesse movimento nós vamos percebendo que o nosso corpo está em perfeita harmonia. Graças a Deus. Busque a respiração correta. Está um pouco quente, né? Suga o ar pela narina levemente e solta pela boca. 3 vezes. Prestando atenção em você. E nesse momento nós vamos percebendo que a nossa corrente sanguínea está em perfeita harmonia, nossos órgãos. Então vamos só agradecer a Deus e a Jesus. E assim nós vamos ligando mente e coração com um sentimento amoroso, muito amor por nós que chegamos até aqui, em busca de tudo aquilo que viemos buscar. Nós vamos nos preparando. Então vamos mentalizando com esse amor a espiritualidade amiga que nos recebeu, com todo carinho, a equipe Edgar Amon, que estende os braços para nós e nos recebe com todo o amor. E através desse sentimento nós já vamos elevando nossos pensamentos e vamos alcançando a luz azul de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que se faz presença nos nossos lares, na nossa vida, que nos envolve constantemente com a paz, com a serenidade, com a calmaria, para que nós possamos também alcançar a luz de Jesus. E nesse momento nós vamos sentindo Jesus no nosso meio. Toda a sua equipe, os discípulos de Jesus presentes, encarnados e desencarnados, nos acolhendo, nos ajudando para que nós possamos adentrar esta fraternidade. E assim, Jesus, obrigada pelos teus ensinamentos. Nos dê força para que nós possamos pôr em prática e nos eleve a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é toda a força, todo o poder, toda a harmonia. E é nessa paz que nós queremos viver. É com a força de Deus que nós vamos vencer todas as nossas dificuldades, que nós vamos buscando a cura pelas nossas imperfeições, as doenças, tudo aquilo que nos aflige. E assim nós vamos agradecendo e louvando Deus, o nosso Criador, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, olha que paz, né? Que harmonia. Como o nosso irmão
já falou, eu me chamo Maria Lúcia e é com muita alegria, muito prazer que eu estou aqui com vocês para falarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. E olha como é gratificante, né? O tema de hoje é uma parábola, né? Quem já veio na casa, essa semana toda falamos sobre parábola, né? É a parábola do fariseu e do publicano. Conta no Evangelho, no capítulo 27 e o item 3. Tem o relato dessa parábola. E biblicamente está no capítulo 18, no versículo 9 a 14. A mesma parábola. E também nós usamos esse livro, a parábola dos ensinos de Jesus, né? É muito importante, esse livro contém todas as parábolas. E aí a gente torna a refletir o que significa parábolas para nós, né? Parábolas são historinhas, são histórias, são fatos. E na época de Jesus, as pregações nos templos eram as parábolas. Então se contava uma pequena história e aí desenvolvia o sermão em cima daqueles ensinamentos. E eles traziam as histórias justamente do povo daquela época, do costume do povo. Não é tão diferente dos nossos costumes de hoje. Então, só para a gente entender como ela é bem curtinha, a gente vai ler e depois a gente vai refletir. Fala assim: propôs também a seguinte parábola, e alguns que confiavam na sua própria justiça desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava dentro de si dessa forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O outro homem, o publicano que estava do lado, porém, estando uma certa distância, não ousava nem ainda levantar os olhos para os céus. Porém, ele refletia com a alma. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sede propício a mim, pecador. Digo-vos que este justificado pela sua casa, e não aquele porque tudo se exalta será humilhado. Então é para a gente prestar bem atenção na reflexão do publicano e do fariseu. O fariseu fazia uma prece longa, se estendia bastante e falava das suas qualidades, né? Ele se orgulhava do que sabia e se exaltava perante Deus. E o pobre publicano, ele simplesmente, com muita dificuldade, porque ele se considerava não digno, né, de Deus ouvir a prece dele, olhou para o céu e só pediu para que Deus olhasse para ele. Só isso, né? E aí a gente reflete dentro desse ensinamento tão simples, né? De 2 homens que eram divididos por classes sociais. O fariseu era considerado uma classe, naquela época, rica, era mais próximo dos tabernáculos, era mais próximo dos faraós, então era considerado de uma classe mais poderosa, mais bem vista. E
o publicano não, ele era cobrador de imposto e vivia justamente na classe mais simples, na classe pobre. E então ele era discriminado pelaquela outra classe, porque julgavam eles, os poderosos, que ele era malfeitor, que ele era ganancioso porque cobrava dinheiro, né? E não vivia tanto lá próximo dos sumos sacerdotes, porque ele não tinha nem permissão para entrar no templo. E aí existia essa diferença. E Jesus aproveitou essa oportunidade para contar a história daquele povo que vivia naquela situação. Ele estava envolvido tanto com o fariseu como com o publicano. Só que Jesus, ele vivia mais rodeados das pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, as que não tinham tanta cultura. E ele ia justamente para esses lugares de maiores dificuldades. E os outros não. Eles pregavam nos templos. Os doutores da lei, eles queriam, vinha justamente dos fariseus. E aí Jesus aproveitou e fez essa historinha, né? Porque ele estava falando justamente para o povo que estava nas duas classes reunidas. Naquela reunião junto a Jesus, tinha a classe pobre e a classe rica, que era considerada inimigos. Um não adentrava na repartição onde o outro estava, e vice-versa. Só que os fariseus eram muito orgulhosos. Eles se orgulhavam do que eles possuíam, eles se orgulhavam da riqueza que tinha, do privilégio que eles viviam, e aí eles realmente aproveitavam para fazer a discriminação, a julgar, a condenar, a não valorizar o outro devido à sua classe social, devido ao seu saber, devido à sua posse. E os outros também, na sua humildade, eles também se retraíam. Eles não iam muito adiante, né? Eles ficavam justamente convivendo com um povo afins, aqueles que conviviam com ele. E a pessoa mais afim dessa classe pobre foi Jesus, que chegou e começou a ensinar. E Jesus ensinando na sua simplicidade, na sua humildade, o que ele percebeu que ali existia na formação das energias e no planos em que eles viviam, dois tipos de energia. A energia do orgulhoso e a energia do humilde, da humildade. Porque o outro não se gloriava e não sabia de nada. E o outro que sabia muito, mas se perdia no seu orgulho, porque eles pensavam que eles eram o dono da verdade. Então Jesus fez essa parábola nesse sentido. E essa parábola é tão importante a gente refletir sobre ela, tanto no nosso individual, no nosso eu, como na nossa coletividade, vivendo em sociedade. A gente percebe que ainda existe essa divisão de classe social, de classe também religiosa, também políticas. Então, as criaturas estão todas divididas através de classe. E aí a gente reflete assim: meu Deus,
Quando que vai terminar esse orgulho que reina dentro de nós, que nos faz a gente fazer a diferença com o nosso irmão, que é a nossa semelhança? Somos todos iguais. Não existe diferença entre o rico, entre o pobre, entre o cristão, entre o político. Mas o orgulho faz com que a gente vai nesse sentido de separação, de julgar e condenar, de criticar, de dizer que sua religião é melhor do que a outra, de falar que o seu filho tem a melhor educação do que o filho do seu vizinho, de falar que seu partido político é melhor do que o outro. E aí essa guerra continua no nosso meio. A guerra que está lá no Oriente tem muito a ver com isso. Povos se matando pela posse do material, pela posse da terra. A terra é de Deus, nós somos de Deus. E as guerras que existem em família, essa é mais dura. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma crise tão difícil, que é a violência, que mata mais do que a guerra. Isso é uma divisão cultural e espiritual. Discriminação contra a mulher, contra o negro, contra o pobre, né? Contra aquele que não tem tanta cultura. É divisão de classe. Aí a gente reflete assim: como que eu posso mudar nesse sentido? Como que eu posso escolher o melhor caminho? Agir como publicano ou como o saduceu? Como eu posso agir? Olhando para nós, verificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as palavras, procurando colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos engatinhando nessa lei divina, a lei do amor. Quem ama, respeita o seu próximo. Quem ama, respeita a crença do seu próximo. Então, nós estamos ainda areias, grãos de areias, pequenos, ainda com muita necessidade de informação para crescermos e nos valorizar, não pela classe social, mas pelo amor, porque Deus, nosso Pai, nos criou com muito amor e nos criou tão perfeito que biblicamente está escrito: nós somos a semelhança de Deus. E a gente não se coloca como filho de Deus. Nós não acreditamos, muitos de nós não acreditamos em Jesus. Não temos Jesus como exemplo. Jesus é exemplo a ser seguido. Ele veio na terra,
ele pregou para os fariseus, ele pregou para os publicanos, para que esses ensinamentos fossem para frente, chegasse até nós hoje. Mas muitas vezes a gente se fecha. Quantos de nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia, o Novo Testamento, e fazemos pelo menos uma leiturinha de 20 minutos, 10 minutos por semana? Muitas vezes a gente esquece. Passa a semana e aí? Não estudei nada, as lições que estão escritas, inspiradas pelos mensageiros divinos, que está nos livros. Quantas vezes a gente se coloca para sentir a espiritualidade próximo de nós? Mas a gente usa os nossos sentimentos para destruir essas energias boas e nos colocamos até destruidores da natureza. Quando destruímos a natureza, nós estamos destruindo a nós mesmos. Então, essa é a reflexão do Evangelho. O que eu faço para que eu possa melhorar um pouquinho e contribuir com o nosso planeta? É só nos valorizar como filho de Deus. Refletir várias vezes: eu sou filho de Deus, eu sou capaz, eu posso. O convite que chegou até todos nós a chegar a uma doutrina renovadora, que é a doutrina espírita, já é uma grande oportunidade. Evangelho no Lar é as orientações constantes que recebemos. Fazer os nossos tratamentos com fé. Não adianta a gente adentrar uma casa espírita e a gente não ter fé. Tanto nos ensinamentos como nos passes, na fluidificação das águas, temos que ter fé. Aí vem o convite de escola, que eu não deixo de falar sobre isso. Eu inicio uma escola de iniciação espiritual e muitas vezes eu desisto por qualquer coisa. São só 3 anos, mas eu desisto, ou no começo, ou no meio, ou chegando ao fim. Isso não é para mim. E continuamos sofrendo. Os ensinamentos de Jesus, o caminho, a porta é estreita. Então o convite é que nós possamos ficar nessa corrente, a corrente do amor. E vamos nos esforçar para que a gente possa agir como publicano. Nada sabemos, mas podemos conquistar. Então, nesse momento, nós vamos mais uma vez agradecendo a Deus e a Jesus, nos ligando com Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que é uma energia positiva que existe no nosso meio. Então, nós vamos agradecendo com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom tratamento a todos e muito obrigada.